Glória ao nome do nosso Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, nossa leitura desta manhã. O alimento de Deus para a nossa vida, assim consideramos a palavra. Uma refeição dada pelo Senhor para nós. 1 Timóteo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam difamados. Também os que têm Senhor crente, não tratem com desrespeito, porque ele é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível e que ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorte os ricos deste mundo que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, ó Timóteo, guarde o que foi confiado, evitando falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns, professando-o, se desviaram da fé. A graça esteja com vocês. O último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo nos fala sobre a preservação da fé genuína. Para cumprir o propósito de Deus, para cumprir o chamado de Deus, nós vamos precisar constantemente estar nos preocupando com a conservação da fé. A conservação da fé genuína. É importante fazer essa diferença, porque a Bíblia, quando fala de apostasia, fala justamente de pessoas que se afastam da fé pura, da fé bíblica, da fé genuinamente em Cristo. E o capítulo 6, eu gostaria de compartilhar através dessa verdade, preservando a fé genuína. Várias vezes, Paulo, escrevendo a Timóteo, nesse capítulo, ele fala que Timóteo deveria guardar a palavra, combater o bom combate da fé, no versículo 12,
e fala para ele preservar justamente o que ele já tinha recebido da parte de Deus. Ele conclui no versículo 21, dizendo que alguns, professando falatórios inúteis e profanos, eles se desviaram da fé. Então Paulo está preocupado para que Timóteo se mantenha na fé pura, na fé genuína, mesmo sendo ele um pastor, mesmo sendo ele um conhecedor das Escrituras, mesmo sendo ele alguém que teve uma experiência com Deus verdadeira, que tinha, como a gente falou várias vezes, que tinha uma família que ensinou a ele o caminho do Senhor. Nós não podemos nunca baixar a nossa guarda e achar que podemos viver de qualquer maneira. Nós precisamos guardar o que Deus tem nos dado. Lá em Apocalipse, várias vezes o Senhor Jesus fala isso para as igrejas, dizendo: conserva o que você tem, para que ninguém tire a sua coroa. E aí eu quero compartilhar o capítulo 6, mostrando que nós precisamos preservar a nossa fé, pelo menos em 5 aspectos. E o primeiro, nós devemos preservar a nossa fé vivendo o Evangelho no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. No versículo 1 até o versículo 2, apenas os 2 primeiros versículos, Paulo faz questão de dizer o seguinte: olha, os servos, e a palavra aqui pode ser traduzida como os escravos, e ele está falando para crente, devem honrar os seus senhores. Ou seja, a relação de um escravo com um senhor no tempo bíblico, ela é diferente daquela que a gente conhece dos tempos da escravidão, por exemplo, no Brasil. Mas quem estuda um pouco mais sabe que haviam escravos que tinham um relacionamento extremamente saudável com os seus senhores, e às vezes tinham uma vida muito melhor do que quem não era escravo. Por isso que Paulo várias vezes diz que ele era escravo de Cristo, no sentido de pertencimento, porque os escravos eles tinham donos, e Paulo está dizendo o seguinte: quem é servo ainda, que está nessa condição, trabalhe bem, com amor, para o seu Senhor. Por que isso? Ele está dizendo, o Evangelho, para ser preservada a verdadeira fé, nós precisamos vivê-lo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso ambiente profissional. Nós precisamos ali dar bom testemunho, e Paulo diz o seguinte: faça isso para que o nome do Senhor não seja blasfemado ou difamado. E é interessante que ele diz assim, no versículo 2, e se você tem um Senhor que é crente, não trate com desrespeito, porque ele é irmão. Pelo contrário, trabalhe mais ainda, porque ele está partilhando do bom serviço dele. Ele é crente e ele é amado. É assim que está escrito. Às vezes nós trabalhamos em lugares difíceis e começamos a trabalhar de qualquer maneira, porque dizemos que o ambiente é muito difícil. Paulo está dizendo, viva a sua fé ali, preserve a sua fé vivendo um bom testemunho. E às vezes a gente trabalha num ambiente que é tão bom, os nossos patrões são tão agradáveis, às vezes são crentes, e nós relaxamos e fazemos de qualquer maneira. Paulo está dizendo, trabalhe melhor ainda. Ou seja, nossa fé é preservada quando a gente sabe honrar o nome do Senhor em qualquer situação que nós estivermos. E hoje, como nós precisamos de gente que é crente no trabalho, que é crente em casa, que é crente no trânsito, nós precisamos preservar a fé praticando no nosso dia a dia. Em segundo lugar, nós preservamos a fé, amado, conservando a centralidade de Jesus. A centralidade de Jesus, versículo 3 em diante, mais uma vez o apóstolo Paulo está alertando sobre falsos mestres, falsas doutrinas, falsos ensinos. Nós achamos que se alguém abriu a Bíblia na internet e falou algo que é interessante e bom, a gente deve ouvir e acompanhar tudo que a gente está ouvindo por aí, achar interessante. Paulo está dizendo, preserve o seu coração de doutrinas que não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus, versículo 3. Sabe o que nós realmente devemos perseguir se queremos manter uma fé pura? A centralidade de Jesus. Às vezes a gente começa a adicionar coisas novas para que a nossa fé se torne mais especial. Achamos que descobrimos algo muito novo, muito interessante. Amado, vida em Cristo é imitar Jesus no seu caráter e na sua missão, nas suas obras.
é olhar para Jesus, se relacionar com Jesus. Ele está dizendo, se não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus, e com esse ensino de piedade, esse homem é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras, pessoas que começam a discutir por palavras no grego, no hebraico, na teologia, usando isso muito mais para exaltar o seu próprio ego, e promover discussões que não levam a lugar nenhum, não promove o serviço do Senhor, a santidade de Deus, a unidade do Espírito. Amado, o centro da nossa vida é Jesus. Você pode, lógico, nós devemos estudar, aprender, mas discussões insensatas que não levam a lugar nenhum, que promovem mais confusão no meio da casa de Deus. No versículo número 4, o apóstolo Paulo aqui, usado pelo Espírito Santo, ele é muito enfático, dizendo, é daí que nasce inveja, provocação, difamações, polêmicas, sem fim, da parte de pessoas que a mente é pervertida e estão privadas da verdade. E olha o finalzinho do versículo 5, supondo que a piedade é fonte de lucro. Pessoas dizendo que Deus está usando, revelando e usando às vezes a Bíblia, mas de maneira manipuladora para ter lucro, para ganhar dinheiro ou para ganhar fama, porque alguns às vezes a questão não é nem o dinheiro em si, mas eles querem ficar famosos, eles querem se autopromover. O texto está dizendo, cuidado, porque o Evangelho não deve exaltar o homem. Amado, onde um homem está sendo exaltado, o Espírito Santo já não está no controle e agindo naquele lugar, porque o Espírito Santo sempre vai glorificar a Jesus, e os homens vão ser apenas detalhes no mover genuíno do Senhor em nosso meio. Então, cuidado quando você pensa que o Evangelho pode ser fonte de lucro, de autopromoção. No versículo 6 diz, fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Paulo aqui usa um termo apenas de maneira irônica, dizendo, o que vale a pena mesmo, o que vai fazer você se enriquecer, não são os bens dessa terra, mas é você ter contentamento e piedade, uma vida de santificação e uma vida grata a Deus pelo que você tem. E aí ele coloca, porque nós não trouxemos nada nesse mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Parece uma coisa óbvia dizer isso, não é verdade? Você nasceu sem nada e você vai partir desse mundo sem nada, mas o Espírito Santo faz questão de nos lembrar isso, porque às vezes parece que nós estamos correndo atrás de coisas que vão passar, que são efêmeras, que não tem valor algum na eternidade, e o foco do Evangelho de Jesus é, viva uma vida para a eternidade. Se você tem um sustento, versículo 8, e com o que você se vestir, esteja contente. Você tem como se alimentar e se vestir, deveria ser a pessoa mais feliz, contente. Se você é do Senhor, você deveria ser muito mais do que feliz, tendo o básico. Mas a nossa carne e o mundo nos empurra para uma falta constante, constantemente nos sentimos como se quisermos, como se a gente precisasse de ter. O que nós precisamos é ser filhos de Deus e andar com Deus. Se querem ficar ricos, eles caem em muitas tentações. Versículo 9, e aí nós vamos para o nosso terceiro aspecto de uma fé genuína. Se queremos preservar a fé genuína, nós precisamos nos desapegar dos bens materiais, das coisas dessa terra. Nos desapegar, o versículo 8, que a gente já leu, mas o versículo 9, o alerta do Espírito Santo é, quem quer ficar rico cai em tentação, armadilha, desejos insensatos, nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína. O Paulo está dizendo o seguinte, se nós começarmos a viver uma vida nos apegando às coisas dessa terra, nos apegando às coisas materiais, aos prazeres, que lá em 1 João diz que nós devemos nos afastar, cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Se nós começarmos a desejar as coisas da terra, a Bíblia diz que nós vamos nos afundar em ruína, nós vamos nos tornar insensatos. Quantas pessoas que gastam tanto com animais e não investem nada em vidas ou na obra do Senhor? Quantas pessoas que vivem um desperdício absurdo com coisas das mais banais, pessoas que estão cada dia mais usando todos os bens apenas para esbanjar,
ou para também mostrar para as pessoas o seu status. Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro, o texto é claro, versículo 10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E amor ao dinheiro, irmãos, não é só você ter dinheiro, mas, por exemplo, trabalhar excessivamente para ter mais, é amor ao mundo, é amor ao dinheiro, é apego às coisas da terra. Nós precisamos saber trabalhar, nós precisamos saber administrar o que ganhamos, e nós precisamos saber desfrutar da vida, sobretudo numa vida que viva para a glória de Deus em tudo que a gente faz. Amado, muitas pessoas estão se perdendo na fé, porque amam as coisas da terra. Versículo 10, alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Quantas pessoas que estão com depressão, transtornos, angústias, sem tempo com Deus, sem tempo de oração, sem tempo de comunhão, congregação, não servem ao Senhor, porque não tem tempo. E por que não tem tempo? Porque amam o mundo, porque buscam os prazeres da terra. Você quer preservar a sua fé? Desapegue-se ao que é desta terra, desapegue-se no sentido no coração. E o verso 17 e 18, Paulo vai concluir a carta a Timóteo falando: exorte os ricos deste mundo. Você acha que o Espírito Santo colocaria isso aqui simplesmente por um detalhe? Exorte para que não sejam orgulhosos, porque muitas vezes quanto mais nós temos e alcançamos, mais nós nos tornamos orgulhosos, no sentido de não ouvimos mais conselhos, não ouvimos exortações, achamos que aquilo que a gente tem é garantia de que até Deus está conosco, de que até Deus está nos abençoando, e aqui nos sentimos superiores aos demais, desprezamos quem tem menos, como se inferiores fossem. Que orgulho, que soberba. Quando o Senhor vier, ou quando Ele nos chamar, nós vamos ver que tudo isso não teve valor nenhum. E mesmo se o rico dá boas ofertas, se o coração dele não for inteiro para Deus, nada disso adiantará. Jesus deixou claro na parábola que ele conta no Evangelho, dizendo que o rico e o Lázaro morreram. E é interessante que o texto diz: o rico morreu e foi sepultado. E dizendo sobre Lázaro, diz: Lázaro morreu e foi levado pelos anjos. O rico foi para o lugar de tormento eterno. Lázaro foi para a intimidade do Senhor, para o seio de Abraão, que é uma das figuras do céu, do paraíso, da comunhão com o Pai. Amados, em quarto lugar, para a gente preservar a fé, nós vamos precisar nos santificar constantemente. Uma santificação constante. Versículo 11 ao 16, Paulo tem que lembrar a Timóteo, dizendo: mas você, homem de Deus, versículo 11, fuja de tudo isso. Não é porque você é homem de Deus ou mulher de Deus, que você tem que se expor e se relacionar com esses perigos de maneira insensata e imprudente, sem vigilância. Ele está dizendo: você, homem de Deus, fuja disso. Vigie o seu coração para não se apegar aos bens materiais e aquilo que o mundo busca. Pelo contrário, ele fala: siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. O que ele está dizendo é o seguinte: continue crescendo em santificação, continue se purificando, jejuando, se santificando ainda mais, guardando mais ainda o seu coração, atento à voz do Espírito Santo. É essa palavra que ele está dando aí no final do versículo 11 em diante, dizendo que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna, para a qual foi chamado, e que ele tinha feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Assim como você e eu já fizemos boa confissão, nós precisamos manter uma vida de santificação contínua, glorificando a Jesus. E em último lugar, para que a gente possa preservar a fé, nós devemos fugir de conversas e discussões inúteis e profanas. Fugir de conversas e discussões inúteis e profanas. Versículo 20 em diante diz: e você, ó Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Guarde a fé. Como? Evitando falatórios inúteis e profanos.
contradições que pessoas chamam de conhecimento, porque alguns professantes se desviaram da fé. Uma das razões que a igreja na Europa morreu, no sentido geral, porque a igreja de Jesus não morre, está viva, e os remanescentes na Europa estão lá orando e fazendo a obra de Deus. Mas uma das razões que a igreja da Europa se esfriou foram debates teológicos desnecessários, debates teológicos inúteis, gerando o que chamamos de uma teologia liberal, que não crê nos dons, que não crê nos milagres. E isso foi passando, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Na América, quando nas últimas décadas, a igreja começou a associar fé com dinheiro, com prosperidade, com fama, e isso tudo vai esfriando o verdadeiro evangelho do coração de muitos. Mas Deus tem o seu remanescente. O seu remanescente, sabe sobre o que nós vamos conversar? Que está em Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração. Nós vamos conversar sobre a palavra de Deus na sua essência, que nos edifica, que nos santifica, sobre a volta de Jesus, e não querendo marcar data ou saber todos os detalhes, mas nós vamos estar nos preparando para a volta de Jesus com piedade, com santidade, com unidade na igreja do Senhor, com o foco na obra missionária, com uma vida íntegra diante do Senhor. Então, amado, se nós queremos guardar o nosso coração e cumprir o propósito de Deus, vamos precisar fugir. O texto é claro, versículo 20. Evite falatórios inúteis e profanos. Por que tem que dar esse conselho ao pastor? Porque nós entramos em conversas desnecessárias com muita facilidade. Há pessoas que a fé da família foi destruída, porque a conversa dentro de casa é amaldiçoando pessoas, é falando mal da igreja, muitas vezes de líderes, é falando de vídeos que se propagam, que não edificam a fé, que não deveríamos nem assistir, nem comentar e nem compartilhar. Nós precisamos ter o nosso foco. Fuja de discussões inúteis e profanas, que só envergonham. Que o Senhor guarde o nosso coração, amado, que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida, preservando a nossa fé genuína na centralidade de Jesus. Vamos orar. Pai, que essa palavra que recebemos através da carta do Espírito Santo, através de Paulo a Timóteo, possa nos fortalecer para cumprir o teu propósito, o teu chamado em nossa vida. Pai, no nome de Jesus, dê-nos um coração atento à tua voz para guardar a fé verdadeira. Livra-nos, Pai, dos enganos do nosso coração, dos enganos deste mundo, dos enganos de Satanás, que tentam nos desviar da essência, nos desviar, ó Deus, do foco principal, que é olhar para o Senhor e manter um coração puro e preservar a simplicidade e a pureza do Evangelho de Cristo. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra nos edifica e nos alimenta. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus.